E aí, vamos aprender a trabalhar com funções em JavaScript? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript e na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com funções. Na verdade, nós vamos aprender a declarar, a criar as nossas próprias funções. E para que serve? Para que eu preciso declarar uma função? Para que eu preciso criar uma função? A resposta é simples e direta. Para melhor controle e organização do código. Quando a gente cria uma função, quando eu declaro uma função e coloco uma série de comandos dentro dessa função, esses comandos vão ser executados somente em um momento específico do nosso programa. E esse momento é quando a gente realiza a chamada da função. Então, se eu criar uma função que tiver, por exemplo, lá 15 linhas de código e não chamar essa função, esses comandos não serão executados. Então, isso me deixa com mais controle do meu programa, controle do meu código. Eu posso colocar os códigos dentro de uma caixa, por exemplo, que seria a função, e eles vão ser executados somente quando eu chamar. E eu posso chamar onde eu quiser dentro do meu programa ou quantas vezes eu quiser. A sintaxe de declaração, a sintaxe básica de declaração de uma função é bastante simples. Dá uma olhada aqui. Basicamente eu vou usar a palavra function e a partir desse momento o browser já sabe que eu estou criando uma função, que ele vai precisar armazenar esses códigos na memória e vão ser executados somente na chamada. Depois do function eu adiciono o nome da função e aí nós vamos usar sempre um nome relacionado com o que a função faz. Eu posso dar qualquer nome, eu posso chamar de banana, carro, avião, mas enfim, é importante, é mais interessante eu adicionar um nome que seja mais propício, seja mais adequado ao que a função vai realizar. Depois do nome, nós vamos usar o parênteses para a lista de entrada de parâmetros, ou seja, quando eu quiser adicionar, passar valores para dentro dessa função. Se eu não for usar parâmetros, se eu não for passar valor nenhum, eu simplesmente abro e fecho o parênteses. Depois do parênteses, nós vamos abrir a chave, que aí vai conter todo o conteúdo da função. Tudo que a função vai fazer, todos os comandos que a função vai executar vão estar aí dentro dessas chaves. Então eu abro a chave, entre os comandos da função e no final eu fecho a chave indicando que ali acabou a função. Para fazer a chamada da função eu simplesmente coloco a função, abro parênteses, se tiver algum argumento para ser passado eu coloco ali. Se não tiver, eu fecho o parênteses e coloco ponto e vírgula. Pronto, fiz a chamada da função. Eu vou deixar um card aqui em cima para a aula do curso de C++, onde eu explico sobre funções. E eu recomendo fortemente que você assista essa aula. Se você não sabe nada sobre funções, é bastante cru sobre o assunto, ou já sabe alguma coisa, mesmo assim eu recomendo que você assista essa aula de C++ sobre funções. Então a minha recomendação é que você assista primeiro essa aula de C++ sobre funções, depois volte aqui para a aula de JavaScript e entenda como que nós vamos aplicar o conceito de funções aqui em JavaScript. Mas antes de ir para a aula, você já sabe, já deixa aqui o seu joinha para garantir que você não vai esquecer para o final. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga também o nosso canal nas nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo aí. É isso aí, agora que você já clicou no joinha, se inscreveu e clicou no sininho, vamos lá praticar, vamos para a prática, para o computador, aprender sobre funções em JavaScript, logo depois da vinheta. Roda aí! Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre funções aí dentro de JavaScript. Sem demora, já estou aqui com o arquivo da aula 30, onde nós vamos começar a entender as funções. Então, nós vamos começar com uma função mais simples até uma função mais complexa aqui. Então, a primeira função, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender o funcionamento, entender como eu crio uma função.
Para esse resultado, eu uso a palavra function, ok? Então, eu uso function, o nome da função, vou chamar a função aqui de aula, tá? Inicialmente, não descreve, escreve esse nome aqui, eu posso usar qualquer nome. Uso parênteses aqui, que é a área de passagem de parâmetros para a nossa função. Nós vamos entender o que é isso daqui a pouco. Como essa é uma função simples, ela não vai receber parâmetros. Então, eu simplesmente abro e fecho os parênteses. E aqui dentro da chave, eu coloco o que a minha função vai fazer. E essa função inicial vai simplesmente escrever, que é o documentWrite, o texto curso de JavaScript CFB cursos. Beleza? Então, função bastante simples aqui. O que acontece? Salvei. O que acontece quando nós formos executar a nossa página? Tá vendo? Está aqui o arquivo já aberto, vou pressionar F5 e não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Será que deu algo errado? Não, não deu nada errado. Está tudo certo, tudo como esperado. Mas por que não escreveu o curso de JavaScript CFB Cursos? Por causa do conceito de função que eu comentei com vocês na introdução do vídeo. Eu crio a função e ela não é executada, ela só vai ser executada quando ela for chamada. Então, nós precisamos realizar uma chamada da nossa função. Nossa função que chama escreve. Abri e fechei o parênteses, assim como eu criei a nossa função. Declarei a função sem passagem de parâmetros. Então, exatamente neste ponto, eu vou executar essa função aqui. Vamos ver? F5, tá lá. Curso de JavaScript, CFB Cursos. E quantas vezes eu chamar a nossa função, vai ser quantas vezes a função será executada. Olha aqui, ó, curso de JavaScript, 3 vezes. Vamos complementar com um BR aqui, para quebrar a linha, né? E não ficar tão confuso. Tá aí, a função chamada 3 vezes, beleza? Então, a forma mais simples da gente utilizar, né, uma função aí, nós aprendemos aqui inicialmente. Vamos lá, vamos incrementar o nosso aprendizado aqui. Eu vou comentar, ok? Eu não vou apagar, não. Eu vou comentando aqui, deixando isso aqui sempre visível aqui para a gente ir comparando. Nós podemos criar funções que recebam parâmetros. O que é um parâmetro? É uma forma de eu enviar um dado para dentro da função. Ok? Eu posso criar uma função com um parâmetro, 2, 3, 10, 20, 30, enfim, quantos parâmetros eu precisar para a minha função. A sintaxe ela é a mesma. Eu uso o function. O nome dessa função, que eu vou chamar aqui de soma, dentro dos parênteses, eu adiciono os parâmetros. Então, eu quero realizar a soma aqui de 2 números, certo? Então, eu vou criar o parâmetro aqui N1 e o parâmetro N2. Posso ter mais? Posso. Pode ser de outro nome? Posso. Pode ser banana. Enfim. O nome do parâmetro aqui eu vou definir. Sempre vamos usar nomes, né, mais próximos aí do que a função vai receber, do que ela vai fazer. Certo? Então, essa aqui é uma função para somar aqueles 2 valores. Eu posso armazenar em uma variável, então vou criar a variável res, e nela eu vou somar valores N1 com N2. O que eu passar para esses parâmetros, ele vai somar e armazenar em res. Na sequência, eu quero imprimir a soma desses 2 valores. Então, documentWrite, vou imprimir aqui o valor de res, ok? Que é a soma, que está recebendo a soma. Eu posso fazer a soma diretamente aqui? Posso também, sem problema nenhum. Vamos chamar a função soma agora? Como que a gente chama essa função? Soma, e eu preciso passar 2 parâmetros, que são os valores que eu quero somar. Eu quero somar aqui 5 e 2, ok? E vou, inclusive, realizar mais 2 chamadas da função soma. Quero somar 10 e 20, e quero somar 0 e 1. Enfim, os valores quaisquer eu posso passar ali. Então, vou fazer 3 chamadas da função soma, cada uma com valores diferentes. Vamos ver?
F5, opa, não demos o BR, né? Ficou tudo misturado ali. Vamos colocar aqui, ó, mais um BR, para ele poder quebrar a linha e ficar um valor em cada linha, para ficar mais fácil de ler. Tá vendo? Então aqui estão os 3 valores que nós somamos aqui, ó, nós utilizamos na nossa função. Tá vendo aqui, ó? Primeiro a função soma com 2, 5 e 2, soma 7. 10 e 20, soma 30. 0 e 1, soma 1. Beleza? Então, 3 chamadas diferentes para a nossa função. Então, uma forma diferente de utilização de função, que é a passagem de parâmetros. Então, agora eu já sei criar uma função e passar um parâmetro para essa função. Ok, lindo, maravilhoso. E vamos incrementar um pouco mais a nossa função. Nós podemos criar funções que retornam valores. Nenhuma dessas duas aqui, elas retornam valores. Elas realizam operações e, no caso aqui, elas estão imprimindo os valores que foram processados dentro da função. Mas ela não está retornando valor nenhum para quem fez a chamada. Se eu quiser criar uma função que some os valores e, ao invés de escrever, ele retorne esse valor. Posso fazer isso também. Vamos lá? Function. Vou usar a soma aqui também, tá? N1 e N2, passar 2 parâmetros aqui, ok? Vou realizar a soma, então vou criar uma res que soma N1 mais N2, e agora, ao invés de escrever, eu vou dar um return. Então, return, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o conteúdo de res, que possui a soma. Res é necessário? Não, não é necessário, tá? Eu posso fazer assim, ó, retornar a soma de N1 mais N2. Perfeitamente válido, não tem problema nenhum, tá? Isso aí vai de questão de gosto, porque uma variável ali não vai fazer muita diferença, tá certo? Então, vocês podem usar com o res ou sem o res. Eu vou deixar sem o res aqui para ficar diferente dessa aqui, tá certo? E como que eu chamo essa função? Como que eu uso essa função? Aqui, não basta eu simplesmente chamar a função e passar os valores. Por exemplo, 3 e 7, tá? Finalizar aqui, né? Salvar e vamos testar isso daqui, ó. F5, cadê? Não foi impresso nada, tá vendo? Por que que não foi impresso nada? A função retornou a soma. Só que não tem nada para poder imprimir aqui. Então, eu preciso usar o método write. Document write, que vai receber, nesse caso, o retorno da variável soma. Agora, a variável soma vai retornar a soma dos dois números e document write vai escrever esse retorno. Vamos ver? Agora aqui vai aparecer o 10. Que é o retorno da soma desses dois números. Caso eu queira armazenar esse retorno, certo? Porque aqui ele não armazena nada, tá certo? Eu quero armazenar esse retorno para não precisar chamar a função novamente. Então, eu crio uma variável, vou chamar de res, e falo que res vai receber a soma de 3 com 7. Ok. Então, aqui basta eu chamar, né? Chamar não, né? Eu imprimir o conteúdo da variável res. Vamos ver? Vai dar exatamente a mesma coisa. Eu vou só mudar aqui os valores, né? Para mudar lá também. Então, agora o valor apresentado vai ser 14. F5, tá lá. 14. Beleza? Então, olha só. Aprendemos funções aí. Função desde o básico, da forma mais simples. Aprendemos com passagem de parâmetros. E aprendemos com passagem de parâmetros e retorno de valor. Uma coisa interessante sobre a função é o seguinte: se eu quiser passar um array para dentro dessa função, eu quero criar uma função, por exemplo, para calcular a média de determinados valores. Então, vamos criar essa função? Function, vou chamar de média, e a função média vai receber uma série de valores. Só que eu não quero escrever esses valores aqui no parâmetro, porque na verdade eu não sei quantos parâmetros eu vou somar, eu vou passar, porque eu posso passar com 2 valores para tirar a média, 10, 20, 30, enfim. Então eu não quero definir uma lista de valores individuais. Eu vou passar um array
para essa função. Nesse array, eu vou simplesmente, então, criar uma variável que eu vou chamar de nums, tá certo? Vamos criar o nosso array. Então, eu vou criar aqui, ó, var números. Vou falar que ele é um new array. E aqui eu vou passar os valores que eu quero realizar a média. Vou colocar uns valores aqui, ó, 10, 2, 5, 30, 25, 19, 20, 50. Passei esses valores aqui. E na chamada da função, eu vou passar para a função média o array números. Automaticamente ele já vai passar esses números para dentro de nums. Então eu estou esperando que nums receba um array. Tá? Eu já estou contando que nums vai ser um array. Vamos criar a rotina para a gente calcular a média. Como que eu calculo a média? É muito simples. Eu somo todos os valores e multiplico pelo número de elementos. Então, eu teria que somar isso aqui. Multiplico não, né? Divido pelo número de elementos. Então, eu tenho que somar isso aqui e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, soma e divide por 8 nesse caso. Então, eu preciso obter o tamanho, que é a quantidade de elementos, vai ser o tamanho de nums, já que nums vai receber o array. Então, aqui eu chamo o método length. Obtive o número de elementos, que está ali em tam. Preciso agora obter a soma desses elementos. Então, vou criar uma variável, chamar soma e iniciar com 0. Como que eu somo esses elementos? Aí a gente pode usar um for, certo? Vou criar uma variável iniciando com 0, que vai percorrer o meu vetor. Enquanto o i for menor que tam, já que eu tenho o número de elementos aqui do meu vetor. Então, posso usar isso ali. Vou incrementar o i em 1. Ok? I mais mais. E aqui eu vou realizar a soma. Vou falar simplesmente que soma recebe o seu próprio valor, que é mais igual, né? Mais igual nums, já que é um array. Aqui, ó, nums na posição i. Beleza, algoritmo bastante simples ali para a gente realizar a média. E no final, eu vou retornar, return, o valor da média. Como que seria a média? Eu não falei que ele é o resultado do número de elementos dividido da soma, né, dos elementos dividido pelo tamanho? Então, a soma eu já tenho aqui. O tamanho também já tem aqui. Como é uma divisão, a gente pode arredondar. Então, para arredondar, a gente já sabe. Eu chamo aqui math.round. Math.round vai fazer o arredondamento para a gente. Então, é o que vai ser retornado, vai ser a média dos elementos que forem passados. Como que a gente chama essa função? A gente chama a função assim, ó, média, muito simples, média, e simplesmente passo como parâmetro para a média o meu array números. Olha que bacana! Isso aqui eu quero armazenar em algum lugar ou simplesmente fazer impressão. Eu não vou armazenar, eu vou fazer a impressão. Então, document write. Vou falar aqui que... Vou só colocar o valor da média aqui, tá? Depois a gente incrementa ele aqui. Então, eu vou imprimir a média, aqui, ó, F5, né? Que é o 20, é a média dos nossos valores passados aqui. O interessante é, se eu passar mais valores, vamos colocar aqui ainda 40 e vou colocar 150, aumentei mais 2 valores. Como a nossa função está recebendo um array, pegando o tamanho desse array e passando isso para o for, ela já se adapta a qualquer array que for passado. F5, está aí a média dos novos valores. Vamos diminuir? Eu quero fazer a média de 1, 2 e 3. Olha só, não precisei mudar nada na minha função. Só passei os novos valores
e tá aí a média de 1, 2 e 3, é claro que é 2, né? Eu só fiz para a gente testar aí a nossa função. Então, mais uma forma da gente utilizar as funções. Olha que bacana, aprendemos então sobre funções aqui dentro de JavaScript. Vamos comentar aqui. Na verdade, vamos tirar os comentários, né, para ficar mais fácil da gente visualizar aí. Olha só, aqui, ó, tirar todos aqui e a gente visualiza. Opa, apaguei aqui no que não devia, né? A gente visualizar aí as nossas funções. Vamos só trocar o nome aqui, vamos chamar essa aqui de soma 2, para não confundir com essa aqui que é a soma. Essa aqui é média, então não tem problema não. Tirar um espaço aqui para ficar tudo igualzinho. Beleza, aí estão as nossas funções. Fazendo uma revisão aqui, a forma simples de utilização da função, sem parâmetros e sem retorno, a forma de função recebendo parâmetros, aqui a função recebendo parâmetros e retornando um valor, e aqui a função, mesma coisa, recebendo parâmetros, retornando um valor, mas recebendo aqui um array, certo? Ao invés de colocar os números que eu quero somar, eu estou passando um array e passo os números que eu quero operar para o array. Beleza? Então, eu passei vários valores ali. Na aula 31, que é a próxima aula, nós vamos falar sobre escopos de variáveis. E na aula 32, nós vamos começar a entender eventos. E aí a gente já vai poder juntar as coisas, juntar eventos com funções, e aí a gente começa a poder criar coisas mais interessantes. Então, o curso de JavaScript, pessoal, ele é um curso que ele anda assim, o andamento dele é desde o básico até as coisas mais avançadas. Então, eu preciso fazer com que vocês entendam de forma bastante linear, desde o básico ao mais avançado, que daqui a pouco a gente já vai chegar nessa questão. Mas não adianta eu querer ensinar coisas mais avançadas, envolver eventos aqui, que eu vou pular etapas. Isso não é o que eu quero. Eu quero que você vá absorvendo o conteúdo, para a hora que a gente chegar nas coisas mais avançadas, tá tudo claro para vocês de todo o funcionamento das rotinas, ok? Então, nessa aula nós aprendemos sobre funções, e eu repito, é uma aula chave para a gente, assim como todas, mas é uma aula muito importante, nós usamos muitas funções nos nossos sistemas, porque é uma forma da gente executar um código somente em um momento específico. E isso é extremamente importante para o controle dos nossos sistemas, do nosso programa. Ok? Então, se você gostou da aula, clica no joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.